Olá, Dataflower, o canal da verdade no YouTube, e Antônio Conselheiro, o Grampo, em edição extraordinária. A nova guerra do Paraguai. O Brasil retirou da Venezuela o corpo diplomático, todo o seu pessoal da diplomacia, e exigiu que a Venezuela retire todo o seu pessoal diplomático do Brasil. Trump chamou o presidente maluco, miliciano, às pressas, e ele foi sábado, como um cãozinho adestrado. Chegou lá, tirou foto, falou. Mas o que acontece é que a verdade dos fatos, a realidade, é que Bernie Sanders está fazendo um arraso nas primárias do Partido Democrata e tem muitas chances de ser o candidato democrata para disputar com Trump a eleição deste ano, ameaçando seriamente a reeleição de Trump. O comitê de Trump sabe que é necessário um fato político relevante para alavancar a sua campanha. E o fato político sempre relevante para abafar os fracassos do governo. E o maior fracasso do governo, um dos maiores fracassos do governo Trump, é a derrota para a Venezuela na guerra híbrida. Então, ele precisa esmagar a Venezuela eleitoralmente falando. Seria esse fato eleitoral que o colocaria numa certa condição de disputa da sua reeleição. Mas, também eleitoralmente falando, ele não pode mandar soldados americanos no ano eleitoral invadir a Venezuela. São muitas mortes de militares americanos no ano eleitoral. Isso é horrível. Então ele precisa de um capitão do mato, de um palmadado, de um vassalo pombo sujo para fazer esse serviço sujo para ele. E ele tem o miliciano maluco que é presidente do Brasil. Ele está lá para acertar os detalhes dessa guerra, dessa nova guerra do Brasil contra a Venezuela. E dessa vez não tem volta. O Brasil já avançou muito e o retorno agora é um atestado de covardia incomensurável, se bem que covardia é uma coisa que não é muito estranha às Forças Armadas brasileiras. É um exército que não tem glória nenhuma para orgulhar o seu povo. São Forças Armadas dirigidas por comandantes entreguistas e, a maior parte do tempo, fazendo serviços burocráticos ou intervenção em favelas. Então, o Brasil agora declara uma guerra à Venezuela. A Venezuela apoiada pela China e pela Rússia, com armamento infinitamente melhor do que o armamento brasileiro. Então somos nós, nossos soldados, os familiares de nossos soldados, que vamos pagar o pato de uma guerra que não nos pertence. Não temos nada a ver com isso. O saldo da balança comercial entre Venezuela e Brasil nos últimos 20 anos sempre foi positivo do Brasil, variando entre 300, 400 milhões de dólares até 6 bilhões, 8 bilhões de dólares de saldo comercial
no nosso balanço de pagamento. Não temos nada contra a Venezuela. Os venezuelanos são nossos irmãos, vizinhos, sempre foram, tradicionalmente. Então nós vamos fazer uma guerra contra eles. Isso me lembra a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, para quem não sabe, começou em 1804. Em 1804, o general Gaspar França, olhando o Paraguai como ele está, igual ao Brasil de hoje, população faminta, 1% dono de toda a terra agricultável do Paraguai, uma concentração de renda descomunal, violência social, violência, desigualdade, crime, roubo, assassinato, as prisões abarrotadas de gente, de pobre, ladrão, e os ricos ladrões mandando no país. Gaspar França olhou para isso, da mesma forma que Fidel e Guevara olharam para Cuba, que também estava nessa mesma situação. Gaspar França olhou para isso e disse, não, não pode ser. Isso não vai continuar assim. Então, Gaspar França pegou seu exército, cercou o Paraguai, tirou todos os presos das cadeias, libertou todos os presos e prendeu os latifundiários, os homens do agronegócio, os pecuaristas, os concentradores de riqueza e renda, os ricos vampiros que sugavam sangue do povo paraguaio. E colocou na cadeia essa galerinha preguiçosa, aproveitadora. E expropriou as terras e os bens e o dinheiro desse pessoal rico, concentrador de renda, de riqueza, explorador do pobre, carrascos da população. Fez uma reforma agrária fantástica. Deu condições, capital, dinheiro para investimento. 40 anos depois, no governo Solano Lopes, o Paraguai era a maior potência econômica das Américas. Não da América do Sul, não. Das Américas. América do Norte, os Estados Unidos. Os americanos brincavam de cowboy com os índios. E o Paraguai não tinha um só analfabeto. Não tinha um só desempregado. Não tinha ninguém passando fome. Era um ambiente de paz e justiça social. A estatura do paraguaio, que em 1804 era a estatura média, era 1,63 m, passou para 1,75 m. E crônicas de viajantes reportavam que você podia passar com burros carregados de dinheiro, de ouro, que ninguém tocava em um centavo. Uma paz social total. Justa distribuição de renda. Todo mundo com sua terra, todo mundo produzindo. E o Paraguai tinha a primeira usina siderúrgica das Américas. Construiu o primeiro navio de aço. Sua flotilha, sua frota, a sua marinha militar e mercante era formada por navios de aço, quando todo mundo velejava em navios à vela, de madeira. Mas não era só isso. Os produtos industrializados paraguaios, com grande valor agregado, eram vendidos na Europa e ganhavam o mercado porque tinham melhor qualidade e um preço mais justo. A Inglaterra disse, não, vão arrasar com a nossa economia. Temos que destruir o Paraguai. Ah, mas o Paraguai é um paísinho pequenininho, uma ilhazinha do tamanho de Cuba, mas vai nos arrasar. Não temos condições de competir, eles estão competindo em todo lugar. Os navios deles vão mais longe, mais rápido do que os nossos. E o que é que a gente vai fazer?
destruir o Paraguai. Mas quem vai fazer isso? Se a Inglaterra vai lá destruir o Paraguai? Não vai, não pode. Não, nós temos nossos vassalos, nós temos nossos pau-mandados, nós temos quem está de quatro para a gente, glúteos arreganhados para a gente, para o imperialismo. Brasil, Argentina e Uruguai. Eles vão fazer essa guerra por nós. Vão fazer a guerra do Paraguai. E assim foi feita. Da mesma forma como estão fazendo a guerra da Venezuela hoje. Igualzinho. Só que naquela época, a coroa britânica perdoou 50% da dívida que esses países tinham com a Inglaterra. E fez empréstimos para eles conseguirem suportar, porque a guerra não ia ser fácil. O Paraguai era muito melhor armado do que Argentina, Brasil e Uruguai juntos. Então, foi feita a guerra do Paraguai. O Paraguai destruía os exércitos invasores facilmente. Mas houve um fato imprevisto, um fato climático. Uma tempestade afundou toda a frota paraguaia. E houve uma reversão na guerra e os invasores começaram a trucidar o exército paraguaio. A tal ponto que não tinha mais guerra, a guerra estava terminada, não tinha mais soldado no Paraguai. Duque de Caxias disse, não, acabou a guerra. Aí o imperador disse, não, não acabou, porque nós assinamos o contrato com a Inglaterra, e essa é uma guerra de extermínio. Vamos esperar os soldados, adolescentes, as crianças soldados, irem para os campos de batalha, e quando as mães grávidas forem recolher seus filhos mortos no campo de batalha, nós vamos ter que matá-los de baioneta, enfiar a baioneta na barriga das mães, as grávidas. Aí Duque de Caxias, eu não faço isso, não, estou demitido, vou embora. Quem fez? O príncipe consorte, Dom Gastão, o Dom Gaston de Orleans e Bragança. Ele aceitou fazer isso. E assim foi feito. O povo paraguaio foi dizimado, foi destruído. E Argentina, Brasil e Uruguai cumpriu o seu contrato com a Inglaterra, que era o império dominante na época. Mas logo depois disso, como um castigo inexorável da vida, a Inglaterra transformou-se no maior império do mundo, aquele peixinho, naquela piabinha que segue o tubarão para comer os pedacinhos de destroços das presas do grande tubarão imperialista. E é isso que a Inglaterra é hoje, até hoje. E o tubarão imperialista de hoje são os Estados Unidos, que também está ficando um tubarãozinho desdentado. Está perdendo toda a sua capacidade. E por essa manobra eleitoral, obrigou o Brasil a entrar nessa guerra. E o Brasil vai entrar nessa guerra com o exército, soldados barrigudos, mal armados, mal treinados e mal alimentados. Os cortes, a PEC do teto, não deixou nem dinheiro para se pagar comida para os soldados dos quartéis. E esse, o nosso exército de Branca Leone, que vai combater a Venezuela. Então, veja a que ponto nós chegamos. Vejam esse genocídio que está acontecendo. A não ser que a covardia desse maluco miliciano que preside o Brasil graças a uma fraude eleitoral chegue a tamanhos que superem o pico do Everest. Essa guerra vai ser um arraso a mais, um sofrimento a mais, uma desgraça a mais, uma tragédia a mais contra o povo brasileiro. Boa tarde. Até a próxima. Até a próxima, meus amigos. Data Flower,
o Canal da Verdade no YouTube, Grampo, Antônio Conselheiro, o grupo musical de apoio à mobilização e conscientização popular.